Olá, tudo bem? Esse é o nosso vídeo da Move Leaders para você e conforme eu prometi para vocês no nosso último vídeo de autoconhecimento, hoje eu trouxe para conversar com a gente a Aline. Vou deixar ela se apresentar daqui a pouquinho para vocês. A Aline vem bater um papo comigo hoje sobre psicologia positiva. Quem assistiu o vídeo então de autoconhecimento vai lembrar que eu falei sobre isso e eu consegui trazer a Aline para conversar com a gente. Quem não viu, corre lá, assiste, veja, tem um conteúdo bem legal, bem bacana que a gente contextualiza. Por que é importante trabalhar o autoconhecimento? Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que a gente está num lugar super bacana, aqui perto da Paulista, na Avenida Consolação. A gente está no Trampolim Startup Café. É um café muito gostoso que fica ao lado do Ibis, do Hotel Ibis, aqui na Consolação, do lado do metrô Paulista. É um espaço muito interessante, é um espaço de coworking, coworking social. Se você quer um espaço para atender alguém, fazer uma sessão de coaching, se você quer um espaço para trazer amigos, para fazer uma reunião, para trazer um cliente seu, é um espaço perfeito para isso. Depois a gente vai pegar uma tomada geral aqui e vai mostrar para vocês esse espaço. Então eu quero agradecer desde já a direção aqui do Trampolim que liberou esse espaço lindo para a gente poder fazer essa entrevista com a Aline aqui em São Paulo, tá bom? E também, já para avisar vocês, se vocês ouvirem algum barulho, alguma conversa extra, porque a gente está nesse ambiente que é um ambiente social, onde tem várias pessoas trabalhando, as pessoas vêm para cá, elas marcam reuniões, como eu falei, então não assustem, faz parte aqui do ambiente, tá bom? Então, para a gente começar a nossa conversa, eu vou deixar que a Aline se apresente, não vou fazer essa desfeita de eu ficar apresentando ela, eu quero que ela fale quem ela é, por que então eu trouxe ela para falar sobre psicologia positiva, ela tem estudado sobre isso e a gente quer fazer essa conversa para trazer para vocês mais elementos para vocês também conhecerem um pouquinho mais disso, tá bom? Obrigada, Aline, antes de tudo por ter aceitado o convite, agradeço você, a parceria, e aí então se apresenta para a gente, conta um pouquinho quem é você e o que você está fazendo. Boa tarde, Maressa. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje, poder falar um pouquinho desse tema do qual eu sou tão apaixonada, porque eu gosto tanto de aprofundar e estudar. Eu tenho há muito tempo estudado muito e me aprofundado muito nesse tema, porque de fato é um tema que eu acredito muito para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento de empresas. E para mim é um grande prazer estar aqui hoje, nesse espaço que é uma delícia realmente, um espaço que vale muito a pena conhecer. Como a Maressa disse, eu sou a Aline Rodrigues, minha formação é em psicologia, eu tenho especialização em gestão de pessoas, já atuo há 12 anos em recursos humanos com desenvolvimento de pessoas e atualmente eu trabalho na área da saúde, no recursos humanos de uma empresa de saúde como consultora interna de gestão de pessoas. E lá a gente faz trabalhos de desenvolvimento tanto de áreas, de equipes, como individual também, processo de coaching, que também é uma das minhas formações. Legal, Aline, obrigada por ter se apresentado e trazido. Vocês viram, né? Não trago qualquer um aqui, eu trago quem gosta, quem ama, quem é apaixonado. E mais do que formação, eu acho que é paixão. E eu acho que a psicologia traz bastante isso também, né? Qual é a sua paixão? Aquilo que está dentro de você, que você faz bem como ninguém. E é isso que a Aline vai falar. Então, eu já vou para a primeira pergunta, Aline. O que é psicologia positiva, então, finalmente? O que é isso? De onde vem isso? Que tema é esse que tem crescido tanto, que as pessoas têm falado tanto? Bom, então, até para contextualizar um pouquinho a psicologia positiva, né? Até a Segunda Guerra Mundial, a psicologia ela vinha muito em busca de tratar os problemas, inclusive por conta do momento, né, onde as pessoas saíam da guerra, onde no fim da guerra todo mundo estava com muita doença física, mental. Então a psicologia ela precisava dar conta desse momento, dessa situação que acontecia das pessoas que estavam vivenciando tudo aquilo. Pois bem, Martin Seligman, que é o precursor, né, o pai da psicologia positiva, ele começou a verificar o que mais da psicologia tinha ficado para trás, né? E aí ele notou que a psicologia, ela tinha, além de tratar a doença, ela também estimulava que as pessoas fossem mais felizes e que pudesse transformar o que ele tem de bom, né, os seus pontos fortes, em mais fortalezas ainda, em potenciais de fato nessas pessoas. E aí a partir de então ele começou a fazer esse estudo. E qual que é a ideia? Então, a gente pensar que uma pessoa que ela está em processo depressivo, por exemplo, ou uma empresa onde o ambiente não é positivo, você não consegue atuar diretamente com a psicologia positiva. Você precisa trazê-la do -5 para o 0, que então todas as outras linhas da psicologia dão conta muito bem disso.
E por isso que a psicologia positiva ela vem para somar, ela não é uma linha que exclui todas as outras, pelo contrário, ela vem para somar. Então, a partir do momento que a pessoa ou a empresa, a equipe está no 0, a ideia é a gente avançar para o mais 5. Então, a psicologia positiva, ela é, né, no início ela foi tratada como a ciência da felicidade e hoje, até para não ter a confusão do autoajuda, que também não vejo nenhum problema com a autoajuda, né, mas só para ficar claro que é uma ciência de fato, hoje é tratada como a ciência do bem-estar, que é muito parecida com a, né, a felicidade, estudo da felicidade. E aí ela traz muito fortemente que a gente precisa mudar um pouquinho a nossa cultura de gaps. É importante a gente olhar para o que a gente não tem bem desenvolvido, que não está bom? Sem dúvida sim, a gente não pode fazer de conta que isso não está acontecendo. E a psicologia positiva, ela olha para isso, só que ela olha de uma forma diferente. O que aquilo ali que não tem sido bom, aquela tristeza, aquele momento que eu estou passando, que não foi positivo, me trouxe de aprendizado e de experiência. Esse é o grande ganho da psicologia positiva. Muito legal, Aline, eu acho que é por aí mesmo, é o que eu tenho visto e eu acho que faz todo sentido, né? Nos cursos, nos vídeos eu falo, a ideia não é excluir, a ideia é somar. E que bacana ver que a psicologia positiva traz essa soma para a gente olhar, sim, alguns problemas, algumas doenças, mas de uma outra forma, né? Não colocar o foco nesses problemas em si. Aproveitando, qual é a vantagem que a gente tem, então, de se focar nos pontos fortes ou nos pontos positivos, que é o que a psicologia positiva fala, né? Qual é a vantagem de eu não ficar tão focada só naquilo que é gap, como você disse, ou naquilo que é doença, ou naquilo que eu preciso desenvolver, porque as empresas, muitas delas vão com esse foco, né? O que eu preciso desenvolver? Não, essa pessoa não tem isso, foca nisso, esquece tudo que ela tem de bom e vai só no foco daquilo que ela precisa desenvolver. Qual é a vantagem, então, de eu olhar para os pontos fortes das pessoas? Perfeito, Marissa, é exatamente isso. Hoje, né, a gente participa das avaliações de desempenho e a avaliação de desempenho em empresas é exatamente isso. E ela retrata um pouquinho como era o nosso formato na escola, né? Então, um exemplo que eu gosto de usar bastante, né, quem tem filhos, quem tem sobrinhos, enfim, ou quem se lembra na época da escola, quando chega o boletim para os pais, né? Então, a criança tem lá nota 10 em português, nota 9 em história e 5 em matemática. O que o pai vai fazer? Ele vai direcionar aquela criança para estudar matemática. E aí, a gente volta para aquela nossa cultura do gap, do mediano. A criança ela vai estudar muito matemática, talvez ela deixe um pouquinho de lado o português e a história, porque já é algo que ela tem bem desenvolvido. E na próxima prova que ela fizer, ela vai aumentar lá a nota de matemática. Então, de 4 ela passa para 7, só que o 10 dela de português, provavelmente, como ela não dedicou tanto, ela também vai baixar. Então, ela vai ser uma criança mediana. Ela não vai ser nem muito boa em português e nem muito boa em matemática. Ela vai passar. E a gente estimula muito isso nas crianças, enfim, hoje na escola. E aí, na empresa, não é diferente disso. Você faz uma avaliação de desempenho, sempre focado no que a pessoa não tem de bom. O gasto de energia que essa pessoa tem para desenvolver algo que ela não sabe, o que ela não tem habilidade, é muito grande. Diferente de se de repente você pudesse atuar dentro daquilo onde você tem mais habilidade, mais facilidade. E aí sim você poderia ser um profissional de destaque. Seria muito bom naquilo que você é. Aí volta aquela pergunta, então eu vou esquecer aquilo que eu não tenho de bom, aquilo que é gap? Não. A gente vai usar essas forças, essas nossas potências, para daí sim desenvolver aquele ponto que está, às vezes, atrapalhando no nosso crescimento de carreira. E é importante ter esse equilíbrio, mas você focar no que onde são as suas forças, você reconhecer essas forças e focar nessas forças, te dá um destaque perante os outros, que todo mundo está lá tentando. Exatamente. Legal, então quer dizer que a questão é, quando eu coloco as minhas, o meu foco naquilo que eu já tenho de bom, eu posso ficar ainda melhor, mas isso não quer dizer que eu também não vou olhar para os pontos fracos, é isso? O que eu faço então com aquilo que é gap ou aquilo que eu não tenho, né, como potencial? Igual o exemplo que você deu, por exemplo, se eu não sou tão boa em matemática, sou ótima em português e em história, mas eu não sou tão bom em matemática, o que eu faço então para equilibrar isso e eu não ser um aluno mediano, né, eu ficar como um aluno que de fato tem um destaque em alguma coisa? Bom, eu acho que o primeiro ponto é você se conhecer, né? Você ter clareza de onde é que você é forte, onde é que você é muito bom e onde é que você ainda precisa desenvolver, eu acho que é o primeiro ponto.
E aí sim, você tem essa clareza, você conseguir utilizar e praticar mais os pontos fortes. Vou dar um exemplo assim do esporte, por exemplo. Então, um time de futebol, aquele que é muito bom na zaga, se ele for colocado como goleiro, como centroavante ou qualquer outra coisa, ele não vai desenvolver e provavelmente ele vai levar o time todo para o buraco junto. E então a psicologia positiva ela vem muito nesse sentido. Então você reconhece onde são suas habilidades, trabalha em cima daquilo que não é bom, pensando que existe um grupo, uma equipe ali por trás e que você precisa corresponder de alguma forma para que também não fique defasado, né? Então, ter esse autoconhecimento e você conseguir trabalhar e exercitar cada vez mais isso que você tem de muito bom, te traz essa expansão e até uma abertura de olhar, né, de visão. Se você é um líder e você consegue reconhecer o que você tem de bom, provavelmente você vai abrir o olhar para colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, você sai daquilo de querer que todo mundo faça do mesmo jeito e a mesma coisa. Você consegue ver quem é a pessoa boa para ir lá falar em público, quem é a pessoa boa para ficar de back-office, quem é a pessoa boa para fazer planilha. E é isso, a equipe, você precisa ter essa variação de pessoas e habilidades que se complementam. Não dá para dizer que só é bom quem fala em público ou só é bom quem faz planilha. Cada um é bom dentro da sua particularidade. E você proporcionar isso enquanto líder para a sua equipe, de que ele consiga reforçar e consiga praticar cada vez mais isso, sem dúvida é um ganho muito grande para a equipe como um todo. Muito legal, eu até ia comentar com você e depois eu vou deixar anotado para vocês no vídeo uma referência bem legal que traz isso assim de uma forma, eu acho que eu não li nenhum livro até agora, tudo bem que eu não sou super estudiosa da psicologia positiva, mas eu não li nenhum livro que trouxesse isso de uma forma tão prática, que é o livro Garra. Da Angela Duckworth, que ela traz essa questão de como você une paixão e perseverança naquilo que é teu talento natural, né, para você se desenvolver ainda mais. Então é uma dica de livro bem legal, vou deixar na referência para vocês, não sei nem se eu falei o nome da autora certo, depois eu escrevo bonitinho, mas realmente é um livro muito bacana e que traz isso que você está falando, Aline, de uma forma assim, bem detalhada, com exemplos até. Então é legal, se você quer aprofundar o conhecimento, vale a leitura. E aí, Aline, eu estou aqui mais uma questão. Como então eu vou me desenvolver de forma equilibrada? Porque assim, eu fico pensando e é uma preocupação minha. Tem gente que fica usa a psicologia para esconder ou para racionalizar seus defeitos e fala, não, eu tenho que pensar que eu sou bom, que eu sou ótima, essa é a psicologia positiva, e a pessoa acaba não desenvolvendo isso que você falou, que é o autoconhecimento, para também saber quais são os seus pontos de melhoria e que, querendo ou não, se eu tenho uma atitude que é mais agressiva, eu preciso desenvolver isso, né? Eu preciso trabalhar isso em mim. Então, como que eu posso ter uma noção equilibrada de mim mesmo, sem ficar achando que eu sou o máximo e sem também ficar com uma visão muito negativa e pessimista de mim mesmo? Bom, bem isso que você comentou, né? Acho que as pessoas... Primeiro, acho que é deixar claro que a psicologia positiva não são óculos cor-de-rosas. Né? Você não vai colocar ali um óculos e vai dizer que agora o mundo é belo, que tudo é perfeito, que ninguém mais sofre, que ninguém mais tem doença, que ninguém... Não, isso não vai acontecer nunca, né? Somos seres humanos e é isso mesmo que se espera. Qual que é o ponto, né? Eu acho que a gente, então, ter esse reconhecimento das forças, e aí quando a gente fala de força, até a força, se ela é usada em demasia, ela também não é positivo. Então, eu acho que a palavra de ordem é o equilíbrio. Né? Você reconhecer ali o que você precisa melhorar e você pensar em formas, e aí existem várias formas de você estimular a criatividade para isso, pensar em formas de como você usar as suas forças para potencializar esses pontos negativos ou esses gaps. O teste, inclusive, das forças, que é o do VIA, ele lista lá as 24 forças que todos nós temos. Alguns mais, outros menos. Então ele vai de 1 a 24, do mais forte para o mais fraco. Então a ideia é a gente pegar aqueles 5 primeiros, que é chamado da nossa assinatura de forças. Ela pode ter uma variação se você fizer de tempo em tempo, e o ideal é você fazer a cada 1 ano ou a cada 1 ano e meio. E aí você utiliza essas forças para potencializar o que você acha necessário. E não necessariamente você precisa potencializar a 24. De repente, para o seu trabalho hoje, se você focar em potencializar que está lá em 10º, em 15º, perfeito. Aí você também precisa olhar para aquilo, né? E não considerar que o que está lá embaixo é o que vai fazer a diferença para você naquele momento.
e aí você usar de forma equilibrada. Então, né, vou usar um exemplo, a gratidão. A gratidão é uma das 24 forças. Se você tem a gratidão, sem dúvida você vai ser mais feliz, você vai olhar para coisas de uma forma diferente de um outro que só reclama da vida e tudo mais. Só que se você coloca a gratidão o tempo inteiro, talvez isso não seja benéfico para você. Se você só for grato, quer dizer assim, você vai sentar e agradecer, só que você não vai ter uma ação. Você acha que só agradecer é suficiente. Então, tudo que é demais não é válido. Então, você tem que ter ação e aí sim você tem que ter a gratidão. Por isso, o equilíbrio. Legal, Aline, eu quero agradecer todo esse conhecimento que você está trazendo. Com certeza o pessoal que está vendo aí pela internet vai ganhar muito com esse conhecimento. Antes da gente finalizar, eu queria que você trouxesse um pouquinho algumas dicas então para chegar nesse equilíbrio que você está falando. Como então eu desenvolvo essa visão clara de mim mesma, esse autoconhecimento, o que eu posso fazer para ter esse desenvolvimento então? Bom, legal. Eu quero falar um pouquinho dos 5 pilares de bem-estar da psicologia positiva, até para responder essa sua pergunta. E como é que a gente consegue desenvolver, então, esses 5 pilares? Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento, que a gente trouxe, né? E uma forma que eu acho que é bem bacana e muito eficiente, sou suspeita a falar, porque é algo que eu pratico e que eu acredito muito, que é o processo de coaching. Então, eu acho que é uma das maneiras mais eficientes da gente conseguir aprofundar, tanto no nosso autoconhecimento, e principalmente para a gente ter um olhar para esses 5 aspectos que eu vou comentar, de como é que eles estão refletindo hoje na nossa vida. A sigla para esses aspectos é o PERMA, e aí ele fala, o P então é uma sigla em inglês, então ele fala de como estão, o P fala das emoções positivas, o E é o engajamento, então emoções positivas, o quanto eu consigo olhar para as coisas e de fato me encantar com o que está acontecendo, consigo ver o lado bom das coisas sem o óculos cor-de-rosa, é uma forma realista de você ver e que te fortalece, né? O E fala um pouquinho do engajamento, então quanto você se engaja no seu trabalho, na sua vida, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto estudante, em todos os papéis que você preenche na sociedade. O R são as relações, e aí para a psicologia positiva as relações é o ponto que mais interfere no nosso bem-estar. Se você tem boas relações dentro da sua empresa, por mais que de repente não seja a empresa dos sonhos, você vai ter um engajamento maior, uma dedicação maior à entrega. Se você tem uma boa relação em casa, você também vai se dedicar mais ao seu convívio com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Então, o relacionamento é um ponto muito importante. Você ter relações fora, também assim, amigos, cultivar as amizades, sair, né, da telinha do Facebook, sair das relações superficiais e de fato encontrar o olho no olho, né, trazer de volta o olho no olho, de você tomar um café com alguém que você gosta. Então esse é o ponto que eu traria como um olhar principal. E a gente às vezes não consegue olhar isso sozinho, a gente precisa do apoio de um profissional para nos ajudar a avaliar tudo isso, né? O M, ele fala um pouquinho do significado, então o quanto tudo aquilo que eu tenho feito na minha vida pessoal, na minha vida profissional tem um significado. E aí a gente precisa também conhecer, né, qual é o sentido da minha vida. A gente só vai saber se ele tem significado ou não se a gente conseguir reconhecer o sentido da nossa vida. E por fim, o resultado. Então, o que tudo isso que eu tenho feito, as minhas relações, o meu olhar positivo, o meu sentido me traz de resultado. Claro, para você conseguir direcionar tudo isso, você tem que ter clareza de onde é que você quer chegar. E então, se eu pudesse deixar uma dica, assim, eu acho que o processo de coaching, ele ajuda muito. Você ter acesso a algum assessment, inclusive para você se conhecer, aprofundar mesmo no autoconhecimento, de preferência com a ajuda de um profissional, seja um psicólogo, seja um coaching, alguém que possa te dar essa clareza e esse direcionamento. Legal, Aline, fantástico. Eu acho que traz muito o como fazer, né? A Aline trouxe aí essas 5 dicas, a gente vai deixar também anotado para vocês nos comentários. Acabam que são dicas, né, do que você precisa prestar atenção na sua vida para que isso, que é o positivo, que é o otimismo, também faça sentido, não de forma, como você diz, né, do óculos cor-de-rosa, mas de uma forma equilibrada. E aí, eu quero então agradecer a tua presença aqui hoje, teu envolvimento, ela preparou, foi atrás ainda de, né, arrumou a agenda dela para estar aqui com a gente. Então, muito obrigada, Aline, eu sou muito grata a você por isso. E eu quero já deixar um convite para você que está nos assistindo.
A Aline falou bastante de coaching, do processo de coaching. Eu falei no nosso primeiro vídeo que a Move Leaders tem um processo de coaching também para te oferecer, se você então quiser aumentar esse autoconhecimento, se você quiser aprofundar o seu conhecimento sobre você mesmo com a ajuda de um profissional, a Move Leaders oferta isso, né? Tem esse serviço. E aí a Aline é uma parceira nossa da Move Leaders, então se você quiser sessões de coaching ou sessões de mentoria também, a gente tem isso, a Aline é nossa parceira, eu também tenho esse atendimento, faço esse atendimento, então quero deixar aí o convite. Gostou? Quer se conhecer melhor? Quer aprofundar, né, o seu conhecimento sobre você, sobre o ambiente que você se insere, sobre a sua carreira? Quer achar o sentido e o significado, né, a sua grande missão de vida? Procura a gente está aqui para te ajudar. Eu sempre falo isso, não é da boca para fora, é verdade. Então a gente está super feliz, né, com esse processo, com esse dia, com essa entrevista. A gente vai fazer outros momentos como esse e a gente também está feliz de poder oferecer para vocês mais do que simplesmente vídeos aqui. A gente quer oferecer de fato um processo de quase que uma curadoria, né? Um tete a tete. A gente quer essas relações mais próximas para a gente te ajudar no teu processo de desenvolvimento como pessoa e como líder, que hoje a gente está precisando tanto disso aqui no Brasil, né? Então, o que a gente puder fazer, estamos aí, conte com a gente. Deixe seu comentário se você gostou, o que você quer saber mais. De repente a gente manda as perguntas aí, as dúvidas para a Aline e com prazer ela vai, né, Aline, mandar a resposta para a gente, tá bom? Obrigada de novo, até mais. Tchau, tchau.